Meus irmãos e amigos, a graça e a paz de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, seja sobre todos vós. Pois, meus irmãos e amigos, teria sido o Senhor Jesus expulso de casa pelos seus próprios irmãos, pelos filhos de Maria? Será que isto aconteceu? Vamos buscar a resposta. No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 21, está escrito: a circuncisão de Jesus, do nosso Senhor, Salvador e Criador nosso. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido, antes da bem-aventurada Maria ficar grávida, ser engravidada pelo poder do Senhor Deus, o poder da santidade, o poder do Espírito Santo, do Criador, do Excelso, Excelentíssimo. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 2, versículos 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. O Senhor Jesus foi circuncidado e cumpriu todos os demais ritos da lei do Senhor Deus, dado aos hebreus, dado aos israelitas, dado aos judeus. E o Senhor Deus e o Senhor Jesus crescia em graça e sabedoria, e crescia levando uma vida israelita normal. Volto já. E logo em seguida, ainda em Lucas, capítulo 2, nos versículos 41 e 42, está escrito: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo completou os 12 anos de idade, quando o primogênito do Senhor Deus, o primogênito da bem-aventurada Maria, completou os 12 anos de idade, subiu ele com seus pais
a Jerusalém para cumprir o rito da lei. E até aí, o Senhor Jesus está vivendo uma vida normal, uma vida israelita, normal, tranquila, sendo aceito por todos. E a vida continua, a vida normal. Uma vida como falei, israelita, uma vida judaica, normal. E volto já. Pois, será que o Senhor Jesus Cristo foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos? Pelos próprios irmãos dele? Pelos filhos de Maria? Será? E o Senhor Jesus ausentou-se por um tempo da cronologia bíblica. Ele ausentou-se por um tempo. Agora, por quê? Qual o motivo? Muitos chamam esse período, né, de período obscuro do Senhor Jesus. E de obscuro não tem nada. Tudo dele é luz e santidade. Falar em luz, perdão por falta de luz aqui. Que eu moro em quarto de hotel, e geralmente faltam. A iluminação não é muito adequada. Apesar que eu acrescentei mais alguma luz aqui, mas não ficou legal não. Que de obscuro não tem nada. Que para mim, o tempo que o Senhor Jesus ausentou-se aqui da Bíblia, da cronologia, eu creio que José faleceu, o esposo de Maria, o esposo da mãe do Senhor Jesus faleceu, e o Senhor Jesus foi ajudar a sua mãe, a bem-aventurada Maria, a criar os filhos dela, a criar os irmãos dele. E eu creio que o Senhor Jesus passou a ajudar na criação dos irmãos dele entre os 17 anos de idade até os 29 anos de idade. Porque aos 30 anos, aí ele começou o ministério de evangelização sobre a face de toda a terra. Porque mesmo ele, humanamente, não tendo viajado a toda a terra, mas pelo poder dele, a voz era ouvida em toda a terra. Será que o Senhor Jesus foi expulso da sua própria casa pelos seus próprios irmãos, os filhos de Maria? Pois continuando, antes, comentar um pouquinho mais. Enquanto o Senhor Jesus estava debaixo da lei, vivia só debaixo da lei, enquanto ele tinha uma vida normal de israelita, todos o respeitavam plenamente, todos o amavam e todos o acolhiam, onde quer que ele fosse. Porém, eu vou ler aqui ainda no livro de Lucas. No livro de Lucas. Capítulo 3, versículos 21 e 22. O batismo
de Jesus. O batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Pois, a partir deste momento, que o Senhor Jesus Cristo desceu as águas, foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, o ministério dele tornou-se diferente. Aqui começa o ministério da graça. Da graça. Antes era o ministério da lei. Da lei. E ele vivia uma vida israelita normal. E assim era aceito por todos, debaixo da lei, israelita normal, israelita de israelita. Uma vida normal e sendo aceito por todos. Mas a partir do momento que ele é batizado e que o Senhor Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea de pomba, como pomba, aqui começa o ministério da graça. E será que o Senhor Jesus vai ser tratado da mesma forma? Da forma como o tratavam, o recebiam e o amavam, quando ele estava debaixo só da lei? Será que os irmãos do Senhor Jesus o expulsaram da sua própria casa e da sua própria família? Ainda em Lucas 3, versículos 16 e 29, eu vou ler. E vou ler também o título. Jesus prega em Nazaré. É rejeitado pelos seus. Jesus prega em Nazaré. E é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Depois, os amados irmãos e amigos poderão ler o completo. Versículo 29. Vou ler o 30 também. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, queriam matar o Senhor Jesus. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se
tentaram matar o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus começou a pregação do Evangelho da Graça, já começaram a maltratá-lo. Do amor passaram ao ódio. E o povo expulsou o Senhor Jesus de Nazaré, do local onde ele tinha casa, tinha residência e fora criado. Será, meus irmãos e amigos, que até os próprios irmãos do Senhor Jesus o expulsaram da sua própria casa? Será, meus irmãos? Pois eu aqui estou comentando sobre isto, falando sobre isto, porque se porventura acontecer contigo, vai acontecer também com todos vós que porventura estejam assistindo este vídeo, não desanime, porque se o nosso próprio Mestre, se o próprio Senhor Deus foi expulso da sua própria casa, da sua própria família, apesar que tudo pertence a Ele, né? Todas as vidas, todas as almas. Quanto mais conosco, quanto mais nós, que somos pequeninos, que somos frágeis e que não temos o poder que o Senhor Jesus tem, embora Ele disse que faríamos obras grandes. Não desanime, continue em frente, aconteça o que acontecer contigo, não pare. Se te expulsarem de casa, continue a tua caminhada em Yeshua HaMashiach, em Cristo Jesus, onde tu estiveres. Pois nós sabemos, né, pela Escritura, que se subirmos ao céu, aos céus mais altos, os mais altos dos céus, fala assim, lá o Senhor Deus está. Porém, se descermos ao mais profundo abismo, e lá fizermos a nossa cama, e lá tentarmos nos esconder do Senhor Deus, ou acharmos que estamos só, pois lá Ele também está. O Senhor Deus está. Porque o Senhor Deus é onipresente. Não desista. E continuando no livro de Lucas, eu senti que não tinha necessidade de mudar de livros até aqui. De livro até aqui. No livro de Lucas, perdão que tem um negocinho lá atrás, 2 pontos na parede. Eu fico inquieto com aqueles pontinhos ali. Mas eu não vou fazer uma geral neste quarto de hotel, porque eu vou ficar só mais um mês. Minha previsão, ficar só mais um mês em Manaus, porque eu estou em Manaus, passando a temporada. Estou com 3 meses agora e vou ficar mais um mês, completar 4 meses em Manaus. Eu gostei daqui. Gostei também de muitos lugares que eu passei neste Brasil, né? Mas também eu gostei também daqui, resolvi ficar mais um tempo. Eu estou em Manaus e desejo ir a Santarém, no Pará. Aí fica pertinho daqui. Ou seja, fica pertinha, que é uma cidade. Uma cidade do estado do Pará. Lucas 8, versículos 19 a 21. O título: A Família de Jesus. A Família de Jesus. Um grande sinal de que Ele quem criou os irmãos. Terminou de criar os irmãos, filhos de José.
com a mãe dele, Maria. Porque poderia estar aqui a família de José. A família de José. Mas ele era o primogênito, né? Aí conta como a família de Jesus, como ele é o cabeça da família. E também creio que ele, nos anos que ele ausentou-se aqui da Bíblia, porque ele estava ajudando a criar os filhos de Maria, sua mãe. Capítulo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram ao Senhor Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Teria sido o Senhor Jesus expulso da sua própria casa pelos seus próprios irmãos, e que também eram filhos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus criou eles, era irmão e pai. E eu vou no livro de Juízes. Perdão tem muita sombra aqui no vídeo, mas devemos falar da palavra do nosso Criador em tempo e fora de tempo. E não tem que ser conforme eu quero, ou eu queira, né? Tem que ser da forma que eu tenho condição de fazer. A condição que o Senhor Deus me deu. E por muito tempo eu já tinha deixado de falar da Bíblia por falta de recursos. Falta de um bom celular, um bom computador. Na minha visão, no meu entendimento, não estava falta de recursos. Não, mas eu deveria ter usado o que eu tinha. E volto já. Pois, meus irmãos e amigos, vou ler um pouco sobre Jefté, no livro de Juízes 11. Juízes, capítulo 11. Jefté era uma sombra de Cristo. Jefté, a história de Jefté era uma alusão também à história do Senhor Jesus. E eu vou ler um pouco. Juízes 11, capítulos 1 ao 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, ao homem valente, valoroso. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Nasceu Jefté. E eu creio que ele era primogênito. E depois, eu acho que o Jefté deu uma escapulida, porque a esposa dele talvez fosse estéril. Depois, a esposa de Gileade também passou a ter filhos. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos.
os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefité de casa e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai. Olha, porque és filhos de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam com Jefité. E uma coisa muito importante, meus irmãos, sobre Jefité andar com homens levianos. Muitos pregam que Jefité andava com homens ímpios. Tem homens ímpios, criminosos, mentirosos. Não, Jefité andava com homens levianos. Levianos. Homens levianos aqui são os homens que creem em Deus, mas não têm compromisso com o Senhor Deus. Não tinha compromisso até Jefité chegar, até uma luz chegar para eles. Eles não tinham compromisso porque algo aconteceu na caminhada. Aí passaram a ter uma vida normal. Assim como o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus morreu, ele voltou a ter uma vida normal, uma vida leviana. Foi viver a própria vida dele, foi pescar, foi esperar a morte chegar. Mas é assunto para um outro momento. E volto já. Pois Jefité era filho de outra mulher. Até está registrado que, porém, né, filho de uma prostituta. E com relação ao Senhor Jesus, muitos falavam que a Santa Maria, a bem-aventurada, tinha traído José, outro homem. Por isso que na história de Jefité foi configurado aqui, né, que ele era filho de uma prostituta. Só que o Senhor Jesus é que o povo comentava. Os blasfemos, que não viviam no espírito, mas viviam plenamente na carne. Aí falavam sobre isso, comentavam. E nasceu Jefité. Creio que ele era o primogênito. Nasceu Jefité. Depois do nascimento de Jefité, aí nasceram irmãos para ele. E com o Senhor Jesus também. Nasceu o Senhor Jesus. Depois, a bem-aventurada Maria teve vários outros filhos. Teve irmãos para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, assim como Jefité, foi quem cuidou da casa. Jefité era valente, homem valoroso, lutava pela família, lutava pela casa, assumia o seu dever de cuidador da casa, de representante do pai na casa, né? Ele como primogênito. E assim o Senhor Jesus. José faleceu, o Santo José faleceu, e o Senhor Jesus foi ajudar Maria a criar os irmãos dele. E o Senhor Jesus vivia só debaixo da lei. Depois o Senhor Jesus foi-se e João Batista o batizou. E a partir dali, ele passou a viver sob a lei da graça e a pregar
ao mundo a lei da graça. E a partir daí também, os judeus e os israelitas como um todo, que judeus é referente à tribo de Judá, mas os israelitas como um todo o viram como um herege. Não entenderam que ele, Senhor Jesus, é o Deus, é o Senhor Deus, e que tinha sido prometido pela lei de Moisés, foi prometido vir ao mundo para pregar a salvação. E a partir do batismo dele, ele passou a ensinar e a viver a lei da graça. Porque e muitos não entenderam. O povo expulsou ele da cidade. E nisto também, eis a questão. Teria sido o Senhor Jesus também expulso pelos seus irmãos da sua própria casa? Pois, eu creio que sim. O Senhor Jesus foi expulso pelos seus próprios irmãos e ao mesmo tempo filhos, porque ele é quem ajudou Maria a criar. Porque José morreu. O esposo de Maria morreu. O Senhor Jesus foi ajudar a criar. Por isso que ele se ausentou da cronologia bíblica por um tempo. Eu creio que dos 17 anos até os 29 anos. E aos 30 anos de idade, o Senhor Jesus começou o ministério da graça. E até os 29 anos de idade. Enquanto ele estava no ministério da lei, vivendo exclusivamente sobre a lei, ele era amado e aceito por todos. Quando ele foi batizado e saiu em suas caminhadas pregando o evangelho da graça, ele foi rejeitado pelo povo da sua própria cidade, né? Pelo povo de Nazaré, foi expulso. E eu creio que em seguida foi expulso pelo povo da sua própria casa, os filhos que ele criou, os irmãos que ele criou. Aí foi expulso. Depois viram testemunha, né? Testificações de que o evangelho da graça era de poder, era vindo do Senhor Deus. A família voltou a procurá-lo. Por isso que ele falou para a própria família dele. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas glórias ao próprio Senhor Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach. Os irmãos dele também converteram-se, né? Converteram-se à lei da graça. Que a lei da graça é mais pesada do que a lei da Torá, a antiga lei do Velho Testamento, porque a lei da graça é santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. É santificação e amor. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a mim mesmo, como a ti mesmo. E volto já. E, irmãos, não são só aqueles que são filhos
do nosso pai e da nossa mãe. Não. Irmãos são também os da fé em Cristo Jesus. São todos irmãos. E também tem aqueles amigos fiéis que também passam a ser irmãos pela fidelidade. Porém, qualquer um desses irmãos pode chegar um momento e fazer igualmente os irmãos de Jefté fizeram, ou possivelmente também fizeram os irmãos do Senhor Jesus. Expulsam a gente, porque eu já fui expulso por todos os tipos de irmãos. Ainda fui expulso pelos meus irmãos, parte do meu pai e da minha mãe. Já fui expulso por irmãos da igreja, falar assim, né, que são os irmãos da fé. Ontem mesmo fui expulso de um salão. Se perguntar se eu era evangélico, falei, sou. Fui falar um pouco do amor do Senhor Jesus e dos ensinamentos dele. E assim com base nas perguntas que me fizeram. Repentinamente, me despediram. Tchau, tchau, depois a gente conversa, pode ir embora. Nosso assunto já está concluído. E da igreja, né? E da igreja. Muitas vezes a igreja não entende que a gente não deve fazer tudo que a igreja manda, mas nós devemos fazer tudo que nós sabemos para a igreja. Para a igreja. A Bíblia fala, procurai com zelo os melhores dons e ofereça para a igreja. Realize os seus dons, concretize para a igreja e para também sobreviver. Mas a maioria não. A gente chega assim, apresenta para a igreja o nosso currículo, ó, faço isso. Aí quando precisar de algum dom desse daqui, é só me informar. Mas não, eu quero que você faça tal coisa. Falo, não, mas esse não é o meu dom. Posso aprender. Mas eu tenho aqui vários dons que eu ofereci. Ah, não, então vai congregar em outro lugar que aqui você é inútil. Tu és inútil. E não é assim. Os filhos das trevas são mais hábeis, na maioria das vezes, do que os filhos da luz. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. Os filhos das trevas, antes da conversão, lá com Jonas, eles perguntaram, que tu és? De onde tu vens? Mandou Jonas abrir o currículo todinho. E conforme o currículo apresentado por Jonas, eles tomaram a decisão. E a decisão, Jonas apresentou o currículo e falou, para resolver a situação aqui, para o barco não ir a pique, para o barco não naufragar, atira-me ao mar. É um dom de Jonas, não é ter um conhecimento das coisas. É aquele conhecimento. E os incrédulos usaram Jonas conforme o currículo de Jonas, conforme o dom. Jogaram ao mar, né? Mas foi que ele falou que poderia fazer isso com ele. E assim deu tudo certo. Aqueles homens foram salvos, converteram-se. E logicamente que a igreja cresceu, né? A igreja lutou. Porque aqueles passaram a ser membros da igreja também, a igreja primitiva. Pois não desista nunca do Salvador, do Criador, daquele que nos guarda e nos salva todos os dias. E se ele não nos salvar, chegar um dia que ele não nos salvar fisicamente, mas ele falou que ele crê em mim, ainda que morra, viverá. Se ele deixar morrer, a gente sem salvação, seja que morte for,
mas é para vivermos para a vida eterna. É que o nosso galardão ali será maior. E nunca, jamais, pode a gente estar na riqueza ou na pobreza, de barriga cheia ou com fome ou com sede. Devemos sempre invocar o nome dele. E ele disse que aquele que invocar o meu nome, eu também o invocarei diante do meu Pai e de todo o universo. Quem confessar o meu nome, eu também o confessarei diante do meu Pai, diante dos santos anjos, diante de toda a criação, né? Que a palavra do Senhor Deus é abrangente, é infinita. Eu agradeço, meus irmãos. Perdão que tudo meu por enquanto, há muitos anos, por enquanto não, já há vários anos eu não improviso. Eu creio assim também na palavra que eu falei por enquanto, né? Que pode, só Deus, transformar. Me dar ferramentas melhores. É que eu tenho que ser fiel no pouco, para depois ele me colocar no muito. Eu tenho que ser fiel nas coisas inferiores, para ele me colocar nas coisas superiores. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, a paz do anjo do Senhor, aquele que andava com Abraão. Ele falou: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Abraão viu o Senhor Jesus. Abraão andou com o Senhor Jesus. E eu creio que quando Abraão andou com o Senhor Jesus, Abraão viu Abraão viu as mãos do santo furadas. Abraão viu. Mas Abraão alegrou-se. Porque Abraão sabia que ele ia para a salvação da raça humana. Todos aqueles que aceitam a salvação. Agradeço, meus irmãos, a paz. A paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tchau.